Supremo Tribunal Federal determina que governo se manifeste sobre uso de dinheiro recuperado na Lava Jato para combate a incêndios na Amazônia. Na Argentina, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, discute sobre Mercosul e cooperação entre o judiciário brasileiro e do país vizinho. Quais as regras que instituições e empresas devem seguir ao fazer pesquisas eleitorais? Pesquisa eleitoral que não contém algum desses requisitos, como disse, o espaço amostral, o nível de confiança, a margem de erro, a multa ela é bem severa. Na Paraíba, o Tribunal de Justiça promove mutirão de audiências sobre casos de violência contra a mulher. E aqui é o lado prático de uma teoria que lançamos já de campanhas para que na prática a mulher se sinta confortável. E ainda, a Biblioteca do Supremo completa 128 anos de existência. E nestas estantes móveis aqui, a gente encontra raridades. Quer ver uma delas? A primeira edição de Grande Sertão Veredas. Olá, boa noite. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 48 horas para que a Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral da União e o Ministério da Economia se manifestem sobre a proposta de usar dinheiro recuperado na Operação Lava Jato no combate aos incêndios na Amazônia. A repórter Carla Lucena tem os detalhes dessa determinação. Oi, Carla. Boa noite. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Justiça. E olha só, essa decisão de agora à tarde do ministro Alexandre de Moraes faz parte de uma petição que também chegou hoje ao Supremo Tribunal Federal e é aí da mesa diretora da Câmara dos Deputados. A Câmara pede então que dinheiros recuperados na Operação Lava Jato sejam aí utilizados no combate aos incêndios florestais aí dos últimos dias. Lembrando que 2,5 bilhões de reais estão bloqueados por decisão do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator aí de uma ação que analisa a validade do acordo assinado entre o Ministério Público Federal e a Petrobras. Então, nesse pedido de hoje, a Câmara pede que 800 milhões de reais desse dinheiro sejam, então, utilizados no combate e na prevenção dos incêndios florestais. Também pede que outros 200 milhões sejam desbloqueados do contingenciamento e sejam voltados aos programas de combate a incêndios do Ministério do Meio Ambiente e também de outros órgãos ligados à pasta. A gestão desse recurso seria feita, então, pelo Ministério do Meio Ambiente e pelos estados que compõem a Amazônia. Na próxima semana, o ministro Alexandre de Moraes deve receber, então, esses pareceres e pode se manifestar. Volto com você, William. Obrigado pelas informações, Carla. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que um comprador que não quitou a dívida no prazo negociado perdeu o direito de receber as parcelas pagas. O contrato tinha valor de R$ 1.600.000 e previa o pagamento de um sinal e mais 2 parcelas. Com dificuldade de fazer o pagamento, os compradores propuseram um aditivo em que reconheciam a dívida e assumiam o compromisso de quitá-la. A nova cláusula estabelecia que, em caso de inadimplência, os valores pagos seriam retidos pelos vendedores a títulos de perdas e danos. Como, ao final do prazo, os valores não foram quitados, os vendedores acionaram a cláusula penal e rescindiram o contrato. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal julgou válida a cláusula, porque trata-se de compromisso de compra e venda firmado entre particulares, estando sujeitos às normas do Código Civil. Para chegar a essa conclusão, o TJDFT considerou primordial a existência de mensagem de SMS enviada por um dos compradores ao corretor de imóveis, sugerindo a inclusão da cláusula penal no termo aditivo. A terceira turma do STJ, por unanimidade, negou o provimento ao recurso especial dos compradores. Para o relator do caso, ministro Vilas Boas Cueva, não há nos autos descrição da existência de risco à vida ou integridade de algumas das partes que caracterize o estado de risco ou perigo previsto no artigo 156 do Código Civil de 2002 e que justifique a anulação da cláusula.
O ministro ressaltou que nas relações contratuais devem se manter a confiança e a lealdade, não podendo a parte contratante exercer um direito próprio que contraria um comportamento anterior. Para o relator, a invalidade da cláusula ou mesmo a redução da penalidade, conforme pediam os compradores, implicaria ratificar a conduta da parte que não observou os preceitos da boa-fé em todas as fases do contrato. O negócio jurídico, ele se baseia em vários princípios, dentre eles o princípio da lealdade, da boa-fé. Ou seja, ambas as partes contratuais, quando estão no negócio jurídico, devem se basear na boa-fé. Toda pesquisa eleitoral feita em anos de eleições deve ser registrada no TSE e o levantamento segue critérios impostos pela legislação. Veja na reportagem de Raquel Vargas. Nas ruas, a abordagem do pesquisador consiste em levantar a opinião do público relacionada às eleições e seus candidatos. Perguntas que definem em quem o eleitor votaria ou quem jamais escolheria são elaboradas para esclarecer a opinião da maioria e o provável cenário daquele momento. Mas para que esses levantamentos sejam divulgados, é necessário seguir à risca o que diz a legislação. A Lei das Eleições diz que as entidades e empresas que realizarem as pesquisas devem registrá-las junto à Justiça Eleitoral até 5 dias antes da publicação, contendo os seguintes dados: quem contratou a pesquisa, valor e origem dos recursos, metodologia e período de realização da pesquisa, plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem de erro, sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo, questionário completo, aplicado ou a ser aplicado e o nome de quem pagou pela realização do trabalho, com a cópia da nota fiscal. Para Ricardo Luiz Tchetia, membro da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, elaborar o formulário é uma das etapas mais difíceis da pesquisa. Dependendo da sequência, dependendo da forma como você pergunta, você pode, de alguma forma, estar induzindo a determinadas respostas ou não. Normalmente, quem está contratando com essa expectativa tem também uma tendência a querer puxar para determinado lado. Você tem que tentar equilibrar isso. Cara, a gente tem que ser isento por causa disso. A forma correta de se perguntar é dessa forma. A sequência que a gente sugere é tal. Então, não é um processo trivial. Cada caso é um caso. A obrigatoriedade do registro de pesquisas é válida para o ano eleitoral. Este advogado explica que Ministério Público, partidos políticos, candidatos e coligações podem impugnar uma pesquisa ou o resultado dela. Por isso, é fundamental seguir as exigências da legislação. Caso não seja cumprido algum desses requisitos, a Justiça Eleitoral poderá suspender a veiculação e, caso seja veiculada a pesquisa eleitoral que não contém algum desses requisitos, como disse, o espaço amostral, ou nível de confiança, margem de erro, a multa ela é bem severa, de mais de R$50 mil até R$106.410. Geralmente, as pesquisas são aguardadas com ansiedade pelo público e pela imprensa. É que é neste momento em que a opinião popular vem à tona e movimenta a corrida eleitoral. Para se ter uma ideia, em 2018, ano de eleições gerais, foram realizadas quase 1.800 pesquisas. Já em 2016, ano de eleições municipais, este número foi ainda maior, mais de 8.000 pesquisas. A Justiça da Paraíba promoveu a Semana pela Paz. No período, foram feitas várias audiências relacionadas a processos de violência doméstica e familiar. Mais de 750 audiências envolvendo processos de violência doméstica estão agendadas em todo o estado. Só na capital,
há previsão de 201 julgamentos. João Pessoa aqui no Fórum Regional, Campina Grande, Santa Rita em esforço concentrado e as demais unidades judiciárias, no total de 44 unidades, realizando audiências durante toda essa semana, né, e trazendo aí essa celeridade, essa efetividade tão necessária para os casos de violência doméstica contra a mulher. A sociedade está devidamente atenta, articulada e desejosa que se dê uma resposta com mais eficiência nessas questões. Outra novidade nessa jornada é a presença da Patrulha Maria da Penha, que oferece um maior monitoramento às mulheres vítimas de violência que solicitam ou mesmo já se encontram sob medida protetiva. Durante as audiências, muitas vezes acontecem momentos difíceis para essa mulher, né? Então, ela pode encontrar com o agressor ou com testemunhas, né, que são familiares, e muitas vezes essa situação causa uma insegurança para elas. A Paraíba conta com 14 delegacias especializadas de atendimento à mulher. O feminicídio por violência doméstica é a maior causa de mortalidade de mulheres no estado. Acho que o Brasil despertou desde a Lei Maria da Penha para essa realidade tão cruel com as mulheres e acho que a gente tem que continuar fazendo o nosso trabalho repressivo, que é o que a Polícia Civil faz. Toda vez que um indivíduo está agredindo a sua esposa ou cometendo qualquer tipo de violência doméstica, mas também partindo para um trabalho mais preventivo. Gilberta Soares, secretária de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, acredita no efeito de ações como essa, que intensificam a credibilidade da política pública, encorajando as mulheres a denunciar. Estaremos também com a nossa gerente executiva de enfrentamento à violência contra as mulheres, que vai estar apresentando a Casa Abrigo, que é um serviço de moradia protegida para mulheres com risco de morte, e também serviço de assistência social, jurídica e psicológica que a gente tem em Campina Grande, que também atende a todo o estado. E aqui é o lado prático de uma teoria que lançamos já de campanhas para que na prática a mulher se sinta confortável em vir ao judiciário e tenha garantia de que ela terá seus direitos assegurados. A seguir, empresas não podem deixar de contratar apenas porque o candidato tem tatuagem. Caso isso ocorra, o empregado pode acionar a justiça por preconceito e ainda pedir indenização por danos morais. O Supremo Tribunal Federal negou um pedido do ex-presidente Lula para anular a atuação do então juiz Sérgio Moro em um dos processos contra ele. Repórter Viviane Novaes tem outros detalhes. Oi, Viviane. Boa noite. Oi, William. Boa noite para você e boa noite a todos. Olha, a decisão é da segunda turma do STF numa votação no plenário virtual. A defesa do ex-presidente Lula tinha pedido para anular as decisões do ex-juiz Sérgio Moro, numa das ações penais contra ele, a que apura fraudes no Instituto Lula. Moro atuou nesse processo apenas no começo. A justiça ainda não decidiu se condena ou absolve Lula nesse caso. Os ministros seguiram o voto do relator, ministro Edson Fachin, que não viu ilegalidades nos atos de Moro que ferissem a Constituição. William. Ok, Viviane, obrigado. A ex-presidente da Petrobras, Graça Foster, o empresário André Esteves e o banco BTG Pactual foram alvos de busca e apreensão em mais uma fase da Operação Lava Jato. A Polícia Federal e o Ministério Público investigam a venda de ativos na África pela Petrobras ao BTG com suposto favorecimento ao banco no negócio. As irregularidades teriam causado um prejuízo de 6 bilhões de reais aos cofres públicos. A Lava Jato também apura informações da delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci. Segundo ele, André Esteves acertou o pagamento de 15 milhões de reais para o PT na campanha presidencial de 2010. O dinheiro seria para garantir benefícios ao BTG Pactual no projeto das sondas do pré-sal da Petrobras. Em nota, o BTG afirma que contratou uma auditoria independente em 2015 para investigar o caso e que ela concluiu que não existia qualquer indício de irregularidade. A defesa de André Esteves chamou de inexplicável a medida contra o empresário, que afirmou ser baseada na desacreditada delação de Antônio Palocci. A defesa de Graça Foster não foi encontrada. Marcar o corpo com tatuagens é uma prática milenar, mas ainda hoje elas trazem polêmica. Algumas pessoas recorrem à justiça por sofrerem preconceito, principalmente na hora de procurar emprego ou assumir uma vaga em concurso público.
Tiago é tatuador há 10 anos. No estúdio dele são atendidas, em média, 25 pessoas por mês. No topo da lista de pedidos estão rostos e animais. E para começar, profissional e cliente discutem cada detalhe. A gente tenta conversar bastante. Eu preciso entender o que ele quer fazer, o desenho que ele quer fazer, até porque o desenho ele é autoral, é para ele, entendeu? É sob medida mesmo. Esta é a 4ª tatuagem de Sara. Mas ela lembra que precisou se sentir muito segura antes de fazer a primeira. Foi há 2 anos atrás e eu fiz porque eu já estava bem segura, sabe? Eu já estava com 23 anos, então eu já vinha amadurecendo a ideia há bastante tempo. E como eu já estava no meu emprego, estava numa época que eu estava estabilizada, então eu achei que era tranquilo fazer. Escolher o desenho, a parte do corpo que vai ser tatuada e aí coragem para fazer o procedimento. Afinal, vai durar para sempre. Mas você já parou para pensar se uma tatuagem pode te dificultar na hora do trabalho ou para assumir um concurso público? Em 2016, o Supremo Tribunal Federal decidiu que nenhum candidato que tem tatuagem pode ser eliminado de concurso público somente por esse motivo. Mas há exceções. Se os desenhos violarem valores constitucionais ou incitarem a violência, os candidatos aprovados serão impedidos de tomar posse. Por mais que ela tenha essa liberdade para tatuar e se manifestar por meio de tatuagem no corpo, ela tem que sempre ficar atenta ao cunho e ao significado daquela tatuagem. Quem se sentir prejudicado nas avaliações dos concursos pode recorrer ao Poder Judiciário. A regra também vale para as empresas privadas. Elas não podem deixar de contratar apenas porque o trabalhador tem tatuagens. Caso isso ocorra, o empregado pode acionar a justiça por preconceito e ainda pedir indenização por danos morais. A seguir, os 128 anos da Biblioteca do Supremo Tribunal Federal. Uma referência em biblioteca especializada em direito no Brasil. O presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, está em Buenos Aires, onde visitou órgãos do Judiciário da Argentina. Ele tratou de temas como Mercosul, cooperação bilateral e defendeu a autonomia das instituições. Pela manhã, o ministro Dias Toffoli se reuniu com o presidente da Corte Suprema Argentina, Carlos Rosenkrantz. Os dois trabalham para aproximar as relações entre os países por meio de novos mecanismos de cooperação jurídica. Durante o encontro, o ministro Dias Toffoli assinou o livro de honra da Corte Constitucional da Argentina. Antes, o ministro visitou a Câmara Nacional Eleitoral, onde foi recebido pelo vice-presidente do órgão, Alberto Ricardo Dalla Via. A Câmara é responsável pelas eleições argentinas, que vão ocorrer em 27 de outubro. O ministro Dias Toffoli também fez palestra de encerramento do Congresso Mercosul para juízes e advogados. No evento, o presidente do STF disse que no mundo da era digital é preciso aprender a lidar com uma nova realidade. Através da organização do Estado pelo direito, que nós garantimos a Constituição, que nós garantimos a realização de justiça. Ele também defendeu a autonomia das instituições. Os governos dos países mudam, e isso, dentro do jogo democrático, como eu já disse, há de ser respeitado e entendido. Mas as instituições essenciais ao progresso dos povos em nível nacional e internacional devem ter existência autônoma e independente. A Biblioteca do Supremo Tribunal Federal comemora 128 anos de existência. A repórter Viviane Novaes foi para lá e mostra para a gente agora algumas curiosidades. 1.000 metros quadrados de área, 100 mil livros e periódicos. A maioria de publicações do mundo jurídico, mas tem todo tipo de assunto: psicologia, política, jornalismo. A nossa biblioteca, que fez 128 anos,
agora no mês de agosto. Ela é uma biblioteca especializada em direito, e principalmente em direito constitucional, processo civil. Então a importância é isso, é uma referência em biblioteca especializada em direito no Brasil. Esta sala tem os livros mais antigos da biblioteca. A gente tem que usar luvas para manipular as publicações. E nestas estantes móveis aqui, a gente encontra raridades. Quer ver uma delas? A primeira edição de Grande Sertão Veredas. Olha só a dedicatória. Para Décio Miranda, com muita simpatia e todo apreço, de Guimarães Rosa. Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 1956. Décio Miranda foi ministro aqui do Supremo Tribunal Federal. O mais antigo é este aqui, em latim de 1556, Oratione, que quer dizer oratória. Outra raridade é este dicionário de língua latina de Mattia Martinium, publicado em 1623. Quanto mais a gente anda pela biblioteca, mais raridade encontra. Olha só o que tem nesta estante do lado de cá. Todos esses livros aqui são ordenações do Reino de Portugal. Os livros passam por um cuidadoso trabalho de conservação. Para limpar as capas, pano umedecido com água e álcool. As folhas são escovadas com muita delicadeza. Olha quanta sujeirinha está saindo de um dos livros. É importante para preservá-los, né? E também para retirar todas essas sujeirinhas, esses ácaros que tem dentro. A gente fazendo essa higienização, eles duram mais tempo também. O acervo está passando por um longo processo de digitalização. 1000 livros já podem ser lidos pela internet no site do Supremo. Com a digitalização, os livros se conservam por mais tempo, porque deixam de ser folheados. A vida do leitor também fica mais fácil. Fica uma coisa mais prática, simples de você ter acesso de qualquer lugar que você esteja, né? A biblioteca é muito usada pelos gabinetes dos ministros, mas também recebe pesquisadores, professores e estudantes. Alexandre frequenta a biblioteca há 4 anos. É o lugar preferido para estudar para concursos. Eu estudo para concurso, então as matérias jurídicas são importantes. O acervo da biblioteca é muito bom, o espaço é bom, tem apoio dos funcionários para pesquisa e é uma biblioteca que não fica cheia e tem uma estrutura muito boa. Agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias? Vamos então até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Fernanda Porto, que é quem tem as novidades para a gente. Fernanda. Boa noite, William. Boa noite para você que está em casa. A gente começa o giro com a notícia que o senador Assir Gurgax pediu ao Supremo Tribunal Federal autorização para parcelar a multa que recebeu após condenação. O valor de mais de R$626 mil é referente à pena por crimes contra o sistema financeiro. A Justiça Federal negou os pedidos de liminar em habeas corpus para os empresários e políticos que foram presos na Operação Furna da Onça. A ação é um desdobramento da Operação Lava Jato. Com a decisão, os 5 réus, Edson Albertazzi, José Antônio Machado, Fábio Nascimento, Afonso Moterna e Leonardo Andrade, continuam presos. Eles estão detidos desde novembro do ano passado, quando foram apontados como suspeitos de esquema de corrupção na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E a Justiça Federal condenou a Salobo Metais, uma subsidiária da mineradora Vale, a pagar multa de mais de R$520 mil. A empresa é acusada de provocar um incêndio na Floresta Nacional de Carajás, no sudeste do Pará. O fogo começou em agosto de 2012 e durou 55 dias. Uma área de aproximadamente 1.000 campos de futebol foi devastada. Segundo as investigações, a Salobo Metais deixou de fazer o corte de vegetação próxima às linhas de transmissão de energia da empresa, que atravessam a floresta, o que provocou o curto-circuito causador do fogo. Eu fico por aqui. Tenho um recado para você que está em casa. Reveja as nossas reportagens. Para isso é muito fácil, basta acessar o nosso canal no YouTube. Desejo um excelente fim de semana. William?
Obrigado, Fernanda. E o Jornal da Justiça também fica por aqui. Você acompanha agora o programa Academia, que hoje fala de responsabilidade civil ambiental. Obrigado pela companhia, uma boa noite para você e um ótimo fim de semana.